Bem, pessoal, boa tarde novamente a todos. Vamos dar sequência, solicitando nesse exato momento ao Dr. Sérgio Felipe para que o mesmo dê continuidade à sua exposição. Bom, como eu estava colocando para vocês, importante a gente estudar o que a gente tem dentro da cabeça. Esse trabalho do Jeffrey Schwartz é na verdade uma colocação que ele faz, uma piada, vamos dizer assim, porque costumava-se fazer piada para quem acreditava na parte espiritual. E o Jeffrey Schwartz faz uma piada para quem não acredita na parte espiritual. A história é o seguinte, que havia na verdade é uma história fictícia, né? Havia numa outra galáxia alguém que orientava um planeta e que detectou que havia sinais de rádio vindos do planeta Terra. Ele mandou um emissário para o planeta Terra para descobrir de onde vinham os sinais de rádio. E aí o pesquisador veio, chegou lá e disse: os sinais de rádio vêm de aparelhos. Sim, mas quem fez os aparelhos? Foram as pessoas que habitam aquele planeta. Sim, mas do que são feitas aquelas pessoas? São feitas de carne. Não, mas carne não vai fazer aparelhos. Eles devem ter um cérebro. Sim, eles têm um cérebro, mas é um cérebro feito de carne. Não, mas não é possível. Não. Carne não pode pensar, não pode raciocinar. Não seria talvez alguma coisa de fibra de carbono, como nós temos aqui, um composto quântico de fibra de carbono, como o nosso cérebro? Não, é carne mesmo. Eu fiz uma experiência, apodrece rápido. E é carne mesmo. E ele fala: mas como? Carne que pensa? Ele falou: é carne que pensa, carne que ama, carne que sonha, carne que... é carne. E ele fala para o chefe: o senhor quer que eu repita novamente, ou o senhor quer ir lá checar por sua própria experiência? Então, na verdade, é o ridículo de se pensar que a personalidade, as emoções e tudo que compõe o âmbito da cultura humana, já foi provado que, por exemplo, a cultura não é transmitida geneticamente. O Dobzhansky já demonstrou isso. Então, você pensar que o cérebro, enquanto conjunto de carne, vamos dizer assim, que produz aquilo, tudo que configura uma pessoa nos seus sonhos, nas suas emoções, é algo inconcebível. A necessidade de hoje se pensa entende-se que o pensamento, as emoções, eles vêm de um metasistema, de um sistema que não é o corpo, é fora do corpo, não é? Sabe que o professor Miguel Reale, que foi reitor da Universidade de São Paulo, ele passou por uma cirurgia cardíaca e ele passou por uma cirurgia que teve que ser feita a circulação extracorpórea. Quer dizer, o sangue dele passou por fora do corpo, por uma máquina, o cérebro foi resfriado a 4 graus centígrados, ele passou por anestesia geral, uma anestesia para a cirurgia cardíaca profunda, e ele relata que ele ouviu e mantinha lucidez e memória do que foi falado durante a cirurgia dele pelo staff médico e de enfermagem. E aí ele publica no jornal O Estado de São Paulo, no editorial, ele diz: eu convoco os pesquisadores da universidade ao qual fui reitor a pesquisar a possibilidade da consciência estar fora do corpo. Aí eu fui conversar no Instituto do Coração sobre essa questão com os anestesistas. E o anestesista disse: não, sabe o que é? Às vezes a anestesia não se aprofunda e a pessoa pode ter alguma consciência. Eu falei: meu amigo, se você tomar meia garrafa de pinga, você não fala mais lé com cré. O indivíduo passou por circulação extracorpórea, o cérebro foi resfriado a 4 graus, ele passou por anestesia geral, por pré-anestésico. Você vai me dizer que ele lembra com coerência as coisas que foram feitas durante a cirurgia? E vai me dizer que isso daí não é uma evidência da consciência fora do corpo? Ora, veja, tudo tem um bom senso, não é? E o Miguel Reale, ele incita essa questão para que os pesquisadores da universidade a qual ele foi reitor, que pesquise a possibilidade da consciência estar fora do corpo. Machado de Assis, voltando para o Machado de Assis, também vai
trazer essa ideia. Vocês leram Memórias Póstumas de Brás Cubas? Como é que começa o Memórias Póstumas de Brás Cubas? Começa assim: sou um defunto autor. Se é um defunto autor, é uma psicografia. E depois ele vai dizer: a mente se debruça sobre o trapézio do cérebro. Quer dizer, a mente usa o cérebro, que é ao que as pesquisas médicas vêm chegando a essa conclusão. A partir da ressonância nuclear magnética funcional, se observou que quando você pensa, quando você imagina, há uma alteração circulatória, aumento da circulação sanguínea nas áreas cerebrais que correspondem ao teu tipo de pensamento, teu tipo de ideia ou imaginação. E aumento do sistema de neurotransmissão e da atividade elétrica. Então, antigamente se julgava que o ato de pensar ou imaginar é como uma realidade virtual, como você olhar no espelho e você vê uma realidade que é destituída de representação física. Hoje se sabe que não, que quando você pensa e imagina, o seu cérebro responde ao que você pensa e imagina, com alteração circulatória, aumento da circulação nas áreas cerebrais correspondentes ao foco do seu pensamento. Por exemplo, uma pessoa que faz fofoca. Então a área cerebral da fofoca, fazendo uma analogia didática apenas, ela aumenta a circulação, chega a criar músculo quase, e a pessoa ela fica com mais capacidade de fazer fofoca. Então, aquilo que você alimenta na sua mente se fortalece no seu cérebro. Esse é um dado muito importante, porque normalmente, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, os nossos problemas, eles trazem a simbologia do que está, da simbologia da cruz. Diz assim: todo problema é uma cruz que nós carregamos. Qual é a sua cruz? Não é? O que é uma cruz? A cruz, ela corresponde a um madeiro horizontal, que representa o horizonte dos seus problemas. Mas aquele madeiro horizontal, ele está sustentado por um madeiro vertical apontado para a luz. Então, onde você focaliza a sua atenção quando você tem um problema? No madeiro horizontal ou no madeiro vertical? Todo problema vem sustentado pela solução dele. Só que nós, não vocês que são pessoas de luz, mas o pessoal lá de São Paulo está acostumado a fixar a atenção no madeiro horizontal, no problema, e não exercita a mente para encontrar a solução que está aderida àquele problema. Não sei se estou sendo claro. Então o que acontece? O cérebro, quando ele vai se deparar com um problema, ele só enxerga o problema, a pessoa se desespera, porque não houve o treinamento de procurar enxergar um ângulo do problema, que é a solução dele que está aderida àquele problema. E a falta desse treinamento leva a pessoa a uma perda de controle da situação. Então é importante nós entendermos que o cérebro vai aumentar o potencial de percepção daquilo que nós focalizamos em nós, na medida do exercício. E você sabe que quando você pensa algo, imagina, ocorre uma alteração cerebral naquela área do cérebro, detectável por 6 horas na ressonância nuclear magnética. Então, se você faz uma prece, por exemplo, há um aumento da circulação sanguínea, da sua percepção de transcendência. Dura 6 horas, a posologia da prece seria de 6 em 6 horas, por esse raciocínio. Porque altera o cérebro, sustentado por aquilo que o aparelho pode detectar, de ressonância magnética funcional, por 6 horas. Não é? Por exemplo, uma atividade como essa que nós estamos tendo, que movimenta dentro de cada um de nós questões construtivas, positivas, que alimenta a esperança, que reforça a presença divina em nós. Então esse momento ativa no cérebro todo um território de percepção
que te leva a enxergar na vida as soluções do seu problema. E isso fica sustentado no cérebro. E na medida que você dá um ritmo para isso, essa postura fundamenta nas células cerebrais aquela percepção positiva. Então a sustentação desse movimento, através da nossa atitude. Você conhece o Código Internacional de Doenças? É onde vai um número da doença. Porque, por exemplo, uma doença em japonês ou em português tem nomes diferentes, mas tem o mesmo número. É um acordo da Organização Mundial de Saúde. Então, uma das desordens presentes no Código Internacional de Doenças, estados de transe e possessão, são um diagnóstico médico que está no Código Internacional de Doenças. Não é? O indivíduo tem uma perda da identidade com uma conservação perfeita da noção de meio ambiente. Você percebe que ele está alterado, que parece que o olhar não é a pessoa, que ela está meio possuída, está meio tomada. Você percebe, mas a pessoa não percebe, porque não altera o ambiente. Não sei se estou sendo claro. Então, esse diagnóstico, estado de transe e possessão, é um diagnóstico médico e que abre espaço para você interpretá-lo do ponto de vista espiritual. Você concorda? A Associação Americana de Psiquiatria, inclusive, usa o termo possessão por espíritos. Não é? Então, por exemplo, você podia perguntar para o seu médico se existiria naquela depressão, naquela fobia, naquele transtorno bipolar, naquela epilepsia, naquela doença difícil de encontrar uma solução, se tem algum componente espiritual do estado de transe e possessão. Você já perguntou para ele, para o seu médico? Fala para estudar o Código Internacional de Doenças, não é? Bom, aí o que acontece? Acontece que você poderia receber um afastamento do trabalho por possessão espiritual, isso é CID-10 F44.3. Isso daí já é possível pela medicina oficial, tá? Você sabe que eu atendi um caso em São Paulo, uma criança que estava hospitalizada há 6 meses, criança de 3 anos de idade, estava hospitalizada há 6 meses com crises convulsivas, convulsões frequentes, de sorte que ela não se alimentava mais e, portanto, estava sondada, não andava mais e não falava. Há 6 meses. E aí, o pessoal do hospital assistiu um programa que foi gravado pela televisão do Silvio Santos, o SBT, que depois você pode pegar no site da Unispírito, que tem um Conexão Repórter, em que eu apresento um caso de uma paciente que apresentava um tipo de epilepsia, em que eu fiz um julgamento que houvesse esse diagnóstico. Olha que beleza, estado de transe e possessão, em que eu deduzi que haveria essa possibilidade, e encaminhei dessa forma, com o tratamento medicamentoso, porque quando há essa parte espiritual, ela pode se manifestar por diversos ângulos. A mediunidade em desequilíbrio, o problema espiritual, pode se manifestar para o lado da depressão, e normalmente vai para as depressões atípicas, pode ir para a bipolaridade atípica, transtorno bipolar atípico, ou vai para as epilepsias atípicas, ou vai para dores crônicas, ou vai para doenças autoimunes, sempre com atipias. Então é onde você encontra uma derivação de problemas espirituais que entram como comorbidade, ou seja, a alteração mórbida associada, que é uma mediunidade em desajuste. Então, normalmente você primeiro usa o medicamento que trata o sintoma manifesto. Por exemplo, se a mediunidade de desequilíbrio manifestou como epilepsia, você trata com a medicação própria para a epilepsia. Se manifestou como transtorno bipolar, você trata como manifestação própria do transtorno bipolar. Se manifestou como doença autoimune, assim vai. Aí você vai colocar a pessoa em assistência espiritual. Conforme ela vai tratando com o medicamento e passando pela assistência espiritual, vai acontecendo de que o fenômeno mediúnico começa a ficar mais evidente. Por exemplo, o paciente diz assim: doutor, engraçado, ele tinha umas crises epiléticas, caía no chão, urinava e tal, babava, aconteciam umas coisas estranhas e tal.
Começou a tratar o remédio, melhorou. Agora ele tem umas crises diferentes, doutor, que eu não tive coragem de falar para o neurologista, mas eu vou lhe dizer, parece que ele roda uma baiana, é uma coisa esquisita. Parece que ele fica tomado, doutor, eu estou só lhe dizendo porque o senhor entende dessa parte espiritual. O que aconteceu? É porque foi começado a tratar o paciente com a medicação, colocando no ambiente de assistência espiritual, começa a aparecer o fenômeno mediúnico com mais clareza. Aí você vai encaminhando para que a pessoa assuma comando sobre o fenômeno. Como é que você vai fazer com que ele assuma comando sobre o fenômeno? Você precisa fazer um treinamento mediúnico, não é assim? Olha, meus amigos, fazendo visita aos hospitais psiquiátricos, você vê muitos médiuns internados. Muito paciente que eu recebi no consultório, já diagnosticado com casos, vamos dizer assim, sem solução da psiquiatria, eram médiuns, com a falta de discriminar esse tipo de diagnóstico. Mas médiuns que, uma vez não acompanhados com devido equilíbrio, foram se encaminhando para síndromes psiquiátricas. E isso está uma situação em petição de miséria. Está muito grave essa questão. Então o que acontece? Aquele precisa de tratamento medicamentoso e colocar na assistência espiritual, e ele precisa aprender a lidar com o fenômeno mediúnico. Então lá no nosso serviço, por exemplo, eu tenho que criar sessões para ensinar a pessoa a dominar o fenômeno. Sejam sessões de cura, quando o médium ele é dominantemente de cura, ou sessões de incorporação, quando é um médium dominantemente de incorporação, ou sessões de desdobramento, quando há uma dominância do fenômeno de desdobramento, que a pessoa está tendo um descontrole, você precisa chamá-la novamente. E muitas vezes eu tenho dificuldade de encaminhar para o centro espírita, é natural, o paciente toma um medicamento, ele vai para o centro espírita, ele está com a mediunidade à flor da pele, fala, tem que fazer um curso de 5 anos. Ele vai enlouquecer. Ou eu começo agora com ele a trabalhar, ou ele vai enlouquecer. Então eu tive que montar ali no meu serviço, voluntariamente, fora do expediente, uma atividade desse tipo. Entendeu? Ou fala, na sua cidade não tem um centro espírita que seja capaz de lidar com esse fenômeno? Não, só tem estudo. Se só tem estudo, e não tem a vivência, porque estudo para mim na medicina sempre foi com prática. A gente não aprende medicina sem ser na prática, não aprende só no livro, você aprende também na prática, então a gente não encontra. Então eu montei lá no serviço toda uma estrutura nesse sentido, voluntariamente, para poder lidar com essa questão e fazer com que o paciente assuma comando sobre o fenômeno mediúnico. Aí, conforme ele tem ele vai assumindo o comando, ele vai saindo da crise, o remédio começa a ficar pesado, ele começa a ter sonolência, começa a dar efeito colateral, você vai tirando o remédio, ou diminuindo conforme o caso. Então você começa a descobrir um território na medicina que são as mediunidades em desajuste. Eu estou sendo claro com vocês, meus caros amigos? Não é? Então, vamos dizer assim, a medicina ela vem abrindo espaço para você poder estudar essas questões. Vocês sabem que eu tenho, com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, eu tenho um protocolo de estudo de 120 pacientes nessa condição, são pacientes que têm uma hipótese de ter um componente espiritual, você trata com o medicamento e coloca na abordagem espiritual para observar a manifestação do fenômeno e o paciente assumir comando sobre o fenômeno mediúnico, quando o estado de transe está sob domínio do contexto cultural ou religioso do sujeito, então a pessoa, ela sai da doença, deixa de ser doença. E esse é um território inexplorado praticamente pela medicina, que precisa ser bastante revisto. Vamos ao próximo, por gentileza. Esse é o Manual de Estatística de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Diz assim, o clínico deve tomar cuidado para não diagnosticar erradamente como alucinação ou psicose, casos de pessoas de determinadas culturas religiosas que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas mortas, porque isso pode não significar alucinação ou psicose. O que está querendo colocar? Que nem todo caso de ver espíritos é loucura, pode ser verdade. É estranho ouvir isso dos Estados Unidos? Não é estranho, porque nos Estados Unidos
já existe, inclusive, laboratório de pesquisa de vida após a morte. Laboratórios de pesquisa em universidades com grants ou financiamento do governo de pesquisa de vida após a morte. Então, estas questões já estão entrando em medicina, num questionamento da medicina. Vamos ao próximo, por gentileza. Essa estrutura, essa daqui é a glândula pineal. E você tem uma glândula pineal no meio da sua cabeça, é importante se dizer. Fica entre os olhos, no meio do cérebro. Não é? Essa tem esse formato do tamanho de um caroço de azeitona. Olha essa outra pineal. Está vendo essa daqui, ó? Ó, você vê, são formas diferentes. Cada um tem uma forma, mas na verdade não importa a forma. A glândula pineal, o René Descartes, há 400 e poucos anos atrás, dizia: é o ponto onde a alma se liga ao corpo. Você vai carregar um objeto num ponto. Como é que chama esse ponto do objeto? Centro de massa. Não é assim? Você quer carregar uma bola num ponto. Você consegue, não consegue? Um livro. Não é? É o centro de massa. É para onde convergem as linhas de tensão de força. Então assim também, as linhas de tensão de força da relação entre o corpo e o espírito convergem para a glândula pineal. Essa é a nossa hipótese de trabalho. Então a pineal, ela é um ponto de concentração de força da relação entre o corpo e o espírito. Não é? Aí o que nós fizemos? Nós cortamos a pineal no meio e colocamos no microscópio eletrônico. Aí você vai observar a pineal cortada ao meio e você percebe umas estruturas, parece assim um crocante. Vamos ao próximo, por gentileza. Esses crocantes são bolinhas de cristal. Ora, veja, alguém disse que não tem bolas de cristal na cabeça? Pois tem. Você tem bolas de cristal na cabeça. Vamos descascar esse cristal. Vamos ao próximo, por gentileza. Eles têm a forma de amoras. Então, o que acontece? Esses cristais, eles são diamagnéticos. Eles repelem um campo magnético. Chega e bate num cristal, ele ricocheteia para o outro. Então, o que acontece? A sua pineal é como se fosse um telefone celular. Capta a onda magnética com uma informação de alguém que está mandando essa informação ou que você captou aleatoriamente. E fica guardado na sua caixa postal. Boa ou não, ficou ali arquivado. E aquela informação que você captou, ela vai refletir no cérebro. Se aquela informação for uma informação boa ou ruim, ela vai refletir no cérebro. Ela pode ir para o sistema límbico, que é a área da emoção. A pessoa tem uma emoção que ela não sabe explicar. Por que ela está com aquela angústia? Ela está com aquele choro? Não tem nenhum motivo aparente, de repente aconteceu isso e tal. Pode ser uma captação que ela está tendo, sentindo até o que o outro está sentindo. Porque a pineal tem essa capacidade de captar da onda magnética informação. E arquiva como se fosse um telefone celular. Pode também refletir para áreas motoras. O indivíduo tem alterações motoras, até de padrão epilético, por uma interferência. Pode ir para hipotálamo. O hipotálamo é uma área por onde transitam fibras nervosas de comportamentos psicobiológicos. A fome, a sexualidade, a agressividade, o sono. E o indivíduo tem um descontrole dessas funções, ou do sono, ou da agressividade, seja ela autoagressividade na violência, na irritação fortuita, ou autoagressividade nas depressões, nos suicídios, o descontrole da fome, nas anorexias ou nas hiperfagias, a pessoa se alimenta daquilo que não está precisando, ou da sexualidade. Então, a pineal capta informação, se vai para o hipotálamo fica perto do céu da boca, no cérebro. E então, aquela área, transitam por ali fibras nervosas que se ligam a esses comportamentos. A pessoa perde o controle disso, vai no médico, toma remédio e tudo, e fala: mas o que é possível que tenha essas alterações? Porque ela é uma sensitiva, então ela capta, e da pineal está derivando para aquela área do hipotálamo. Também o hipotálamo comanda a hipófise. A hipófise, é uma glândula que comanda os hormônios da tireoide, dos ovários, das suprarrenais. Então o indivíduo começa a ter alterações dessas glândulas e não sabe-se lá de onde vem isso. O pâncreas. Então, muitas vezes pode haver um componente espiritual que, com aquela captação pela pineal, agrega no cérebro a energia do espírito comunicante e interfere no sistema
biológico da pessoa ou no seu comportamento. Pode, se for da pineal, for para o lobo frontal, ele pode ter ideias intrusivas, pensamentos intrusivos, com atitudes intrusivas, como nos transtornos obsessivo-compulsivos, por exemplo. E o desarticular a lógica de raciocínio da pessoa. Veja, eu não estou rogando praga, estou só explicando que, conforme a sua sintonia, o seu cérebro vai captar. Ninguém pensa ou sente sozinho. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos focalizando dentro de nós. Porque aí nós vamos determinar a sintonia que nós estabelecemos. Que nós podemos nos conectar com o inferno de Dante. E aí nós vamos causar um efeito superlativo sobre aquilo que nós focalizamos. O problema mediúnico sempre amplifica o que você focaliza. Ele nunca é causador de um problema. A causa é o número que nós discamos, vamos dizer assim. É a sintonia que estabelecemos. Mas amplifica. Vai no psicólogo, o psicólogo vê um problemão, o médico vê um problemão, mas aquele problema já é uma amplificação por uma sintonia que se estabeleceu daquilo que a pessoa focalizou dentro de si, um problema de autoestima. Não se julga, não vale nada, não consegue fazer nada. Ou, enfim, qualquer coisa, uma mágoa, e aquilo toma uma dimensão, porque ela se acopla aos espíritos com o mesmo padrão, e isso acaba reverberando dentro do cérebro, provocando as alterações clínicas. Antigamente se fazia um julgamento que a glândula pineal ela tinha um calcinátion, que ela se calcificava e perdia a função na puberdade. Depois nós demonstramos que a glândula pineal ela forma cristais de apatita que tem uma função, que tem uma funcionalidade. Talvez o nome correto não seja calcificação, mas biomineralização, porque traz mais perfeitamente o retrato de uma calcificação que tem uma função. Por exemplo, você não fala que a boca calcifica, fala que ela forma dentes. Não é? Por quê? Porque os dentes têm uma função, é uma biomineralização. É uma calcificação, mas um nome mais correto que dá ideia funcional é uma biomineralização funcional, não é? Então a pineal, na verdade, ela não calcifica e perde função, mas ela forma esses cristais de forma organizada e tem alguma função que a ciência precisa descortinar, precisa descobrir. O curioso é o seguinte, nós fizemos uma fratura num cristal e pudemos observar que eram estruturas formadas por lamelas concêntricas, e essas lamelas, elas são tão em maior volume quanto a idade de uma pessoa. Então, antigamente pensava que a pineal calcificava com a idade, não é, eu vejo jovens com a pineal cheia de cristais, e na minha forma de entender hoje isso já está bem estabelecido, que jovens também, crianças também podem apresentar, não é? Próximo, por gentileza. Então, por exemplo, esse daqui tem lamelas concêntricas, não é? Vamos ao próximo. Aqui estão muitas lamelas e finas, elas se acavalam. Essa daqui já é uma pessoa de mais de 80 anos. E há uma mudança do padrão diamagnético do cristal, mudando o padrão da mediunidade. Conforme a pessoa fica com mais idade, ela tende mais ao fenômeno de desdobramento, saída fora do corpo, até a saída final. É uma tendência normal. Não sei, estou falando alguma coisa que não se saiba. Então, a pessoa tende a desdobramento, porque é a via final de saída do corpo definitiva. Agora, então muda-se o padrão do cristal, porque o cristal ele provoca uma captação da onda. Então é uma incorporação. A pessoa que tem muito desse cristal, na nossa pesquisa, apresenta uma tendência mais dominante de ter incorporação. Aqui, por exemplo, essa pessoa, ela na tomografia não mostra o cristal, está vendo? Não tem nada na tomografia. Aqui é o crânio, e a pineal devia estar aqui com um ponto branco, cheio de cristais, e não tem. Ela tem uma dominância de desdobramento. Normalmente, quando a pessoa tem esses desdobramentos, ela sente o que o outro sente, ela sente o ambiente, e ela tem dificuldade de discernir, mesmo o que ela está sentindo. E aí ela também é muito autocrítica, se aprofunda muito dentro do seu universo. E ela capta tantas coisas, porque ela em desdobramento tem um acesso à psicosfera, que ela pode ter pânico de estar no meio de muitas pessoas, no ambiente, porque ela capta muita coisa, sente o que o outro sente, tem uma confusão de focalizar as coisas. Muitas vezes essa pessoa é chamada como déficit de atenção. Não é que tem um déficit de atenção, ela tem uma atenção
focada em muitos pontos, porque ela capta muito e ela tem dificuldade de selecionar. E esse tipo de desdobramento é como destampar uma garrafa de Coca-Cola. Sai o gás, a pessoa perde o gás. Ela sente uma perda de energia. As outras pessoas se sentem bem perto dela, porque ela exala energia, lógico, e ela fica desgastada com as pessoas. Aí ela vai no médico, porque ela está com depressão, que dá um shutdown. Então, primeiro ela fica ansiosa pela captação imensa de informações, que ela não sabe de onde vem o tapa. Depois cai a energia. Aí essa paciente, por exemplo, ela estava me dizendo o seguinte: olha, doutor, já fiz todo o tratamento, tomei fluoxetina, citalopram, Rivotril, Elbutril, Ritalina, tomei lítio, tomei Pondera, Zoloft, Pamelor, tomei Cipramil, tomei Triptanol, tomei Ludiomil, tomei Cymbalta, tomei Lamictal e tal. O médico diz o seguinte: não tem mais jeito, vamos ao eletrochoque. Não é? Quando falou do eletrochoque, eu falei assim: bom, está na hora. Vou procurar o Dr. Sérgio Felipe, porque pode ser que seja espiritual, porque o eletrochoque eu não quero. E aí, nós observamos o seguinte, que ela apresentava, em hipótese, talvez esse tipo de desdobramento. E, de fato, ela não tem os cristais na tomografia, dando a entender que há uma dominância do fenômeno de desdobramento. E, normalmente, como exala ectoplasma, são bons médiuns de cura. Bons médiuns de cura, que eu já coloquei ela para trabalhar nessa parte, sob orientação direta. Vamos ao próximo slide, por favor. Como tem muita produção de ectoplasma, a tendência é, quanto mais ectoplasma a pessoa solta, mais ela fica interativa. Então, o organismo, para se proteger, ele recolhe o ectoplasma, e esse ectoplasma recolhido vai para a via calórica e há um acúmulo de calorias. Ou a pessoa engorda, ela engordou 20 quilos. 20 quilos. Ou a pessoa, ela forma cistos. Cisto de mama, cisto de tireoide, cisto de ovário, cisto renal, cisto hepático, ou miomas, tumores, formações ectópicas, ou pedras. Porque tem que ir para algum lugar aquela energia. Ou ela sangra, tem metrorragias, sangra. Vamos ver a ultrassonografia dela. Ela apresenta mamas com predomínio fibroglandular, lesão sólida e cistos em mama. Vamos ao próximo, por gentileza. Ali, e ovário direito, o cisto, e inclusive com conteúdo sanguíneo, hemático. Então, estava obedecendo esses critérios. Vamos ao próximo, por gentileza. Então, o fenômeno de desdobramento, ele é bastante frequente entre todos nós, mas uma pessoa com isso muito acentuado, tem muito fenômeno de ectoplasmia e repercute na clínica. Se a pessoa não começar a trabalhar com o fenômeno de ectoplasmia, vai trabalhar com curas e etc., ela não tem domínio sobre o fenômeno. Não sei se estou sendo claro, estou? Não é? Por isso que é importante montar núcleos de trabalho urgente. Você dá o mínimo de equilíbrio, o mínimo de instrução, porque Jesus disse assim: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele não disse assim: podeis fazer tudo o que eu faço somente aqueles que fizeram curso de 5 anos de escola de médium, que não fumam, que não tomam remédio, que não falou isso. Muitas vezes a pessoa ela precisa daquele trabalho para ela sair daquela doença. E o que eu coloco? Eu coloco o princípio da homeopatia. A pessoa, veja, simile similibus, você concorda que uma pessoa que está vencendo o câncer, que ela já está numa posição dominante, ela tem a energia anticâncer, não tem? E uma pessoa que está vencendo a depressão, tem a energia antidepressiva? Tem. E uma pessoa que está vencendo o cigarro, não tem? Então é a melhor pessoa para tratar aquela que está com depressão, aquela que está fumando, aquela que está com câncer. É ou não é? Porque ela tem a energia contra o problema. Deus cura as criaturas pelas criaturas. O paciente, ele está esclarecido, ele está motivado, ele está entendendo, ele já está mudando as coisas dentro dele, eu já começo a colocá-lo a trabalhar sob supervisão direta, porque ele precisa ter domínio, e aquilo vai ter uma repercussão na clínica e na medicação também. Aqui é a mitocôndria, que é uma organela celular para onde vai o oxigênio que você respira. É ali que é produzida a energia, a energia calórica, e é aí que é produzida também a energia ectoplásmica. É toda aqui na mitocôndria, que é
para onde vai o oxigênio que você respira. Cada célula tem muitas mitocôndrias, e a mitocôndria tem uma estrutura genética também. Não é? Vamos lá. Respire fundo. Está sentindo o oxigênio entrar nas mitocôndrias? Tente depois novamente para você tentar perceber. Não é? Respirar já não vai ser mais a mesma coisa. Não é? O oxigênio tem a ver com energia. Quem é que descobriu o oxigênio? Quem foi? Vocês vão saber, diz assim, foi aquele que falou, na natureza nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. Quem foi? Lavoisier. E Lavoisier, ele trabalhava na casa de pólvora, na França. E ele queria descobrir a origem do fogo, porque o que ele não queria na casa de pólvora era fogo. E se ele descobrisse com que era feito o fogo, ele evitaria isso. E aí ele descobre que o oxigênio é o gás comburente. Onde tem oxigênio tem energia. Então, quando a mitocôndria recebe o oxigênio, é ali que é produzida energia, inclusive as energias ectoplásmicas, que intermediam o mundo físico, do mundo espiritual com o mundo biológico. Vamos ao próximo, por gentileza. Ali, como é que eu sei dessas coisas? Veja bem, você faz uma tomografia funcional de um paciente em transe, tá certo? Ele está em transe, o pai dele diz assim para mim, doutor Sérgio, ele muda o olhar, parece que é outra pessoa, começa a bater as portas, entra e sai para ali, para colar, não fala mais comigo, parece que é outra pessoa, depois volta ao normal. O que está acontecendo com meu filho, doutor? O que é isso? Não é? Ele entra em transe, e é mal influenciado porque não tem domínio. Se ele não usa a mediunidade dele, ele não sabe filtrar. É como se você não usar um músculo, você não usa um músculo, ele fica frágil. Então é necessária a prática, para que você tenha domínio. Então o que acontece? O que está bem evidenciado aqui no cérebro dele, que está uma luz forte na ressonância funcional? A região da pineal. A região da pineal é a região do epitálamo. Tá? Vamos ver o laudo do hospital que fez o exame. Próximo, por gentileza. Vocês vão ter que acreditar em mim, porque está, não é? Aqui eu diz assim, discreto aumento de metabolismo de glicose em tálamo, que é uma área onde está aderida a pineal, é na região epitalâmica. E aí o que faz o radiologista? Ele escreve embaixo uma pergunta. Variação do normal? Interrogado. Ele faz o laudo, observa que tem aumento da circulação sanguínea naquela área epitalâmica, que é a área onde tem a pineal, e ele pergunta, o que é isso? É variação do normal? Porque doença não é, mas também não é comum, é a mediunidade, que você começa a detectar pelos aparelhos da medicina. A mesma coisa, esse exame feito nos Estados Unidos, com uma paciente minha, na época que não existiam esses equipamentos aqui no Brasil. Então há um aumento da concentração aqui na região da pineal, e na região occipital, porque ela está, na verdade, tendo uma clarividência. A paciente está tendo uma clarividência. E ela entra em pânico com o que ela vê. Aqui é diferente. Vocês estão vendo um ponto branco aqui, bem no meio do cérebro? São os cristais da pineal. Então, segundo a nossa hipótese de trabalho, por uma série de razões que não dá para explicar tudo aqui, ela tem uma tendência à incorporação. Mas veja bem, não é que o espírito entra dentro da pessoa. É como o radialista e o rádio. O radialista entra dentro do radinho? Não. É por ondas que capta. Tá? O único momento que uma pessoa incorpora um espírito é na gravidez. A gravidez ocorre em incorporação literal de um espírito. E por isso que a mulher no pré-menstruo, como é que é a mulher no pré-menstruo? Antes da menstruação ela está com o endométrio alargado, pronto para receber o embrião. Pronto para receber o espírito reencarnante. Os seios engurgitados, com os ductos lactíferos proliferados. Não é? Ela está com um organismo, antes da menstruação, parecida com o organismo da grávida, pronta para receber o espírito reencarnante. Se não vem o espírito reencarnante, pode vir um espírito de porco. Ela fica louca. Então, a mulher no pré-menstruo precisa ver bem a sua sintonia mental. A sintonia mental é importantíssimo.
Porque no pré-menstro ela está apta a um contato maior, os hormônios estão abertos para uma conexão. Se a sintonia não está boa, por perda de autoestima, por mágoas, a pessoa capta coisas que atrapalham ela. Não sei se fui claro, fui claro? Bom, o que acontece? Acontece o seguinte, se você fazendo um Doppler transcraniano da pessoa em transe de incorporação, tem um aumento da velocidade de fluxo sanguíneo das artérias cerebrais. Por isso que muito caso de transe dá dor de cabeça. Por isso que o Jung, no livro, no segundo capítulo do primeiro volume, a médium tinha fortes dores de cabeça após o transe. Porque aumenta o fluxo sanguíneo da cabeça, a pessoa fica com a cabeça quente. Às vezes eu vou examinar o paciente na sessão, durante uma sessão mediúnica, que está com a cabeça quente e a mão fria, incorporação. Porque a manifestação de incorporação é adrenérgica, aumenta o fluxo sanguíneo da cabeça e ocorre uma vasoconstrição periférica, fica a mão fria, pé frio. Diz assim, pé frio ele tem azar, está mal influenciado, não é? Porque, por conta dessa sabedoria popular. Vamos ao próximo, por gentileza. Aqui esse é um caso interessante. Tem aqui a pineal com os cristais, não é assim? Ó, em 1994 e depois aqui, ele era adolescente. Depois aqui, em 2004, houve um desenvolvimento aqui da estrutura. Vamos ao próximo slide, por gentileza. Aí o que aconteceu? No Hospital das Clínicas, ele deu entrada com convulsão focal e cefaleia. E aí, aquela convulsão não passava, ele foi internado, próximo, por gentileza, e dentalizado, foi dada a medicação, e foi feita uma carta para a chefe do plantão de neurologia, dizendo assim, por favor, faça um screening para um diagnóstico diferencial, porque era uma convulsão, mas era atípica. E aí foi feito o trabalho, medicar para a epilepsia, porque a gente medica o sintoma, mas trabalhar a parte espiritual que nós fizemos em conjunto com o centro espírita que acompanhou conosco, não é? E aí vamos ao próximo. Qual foi o diagnóstico do rapaz? Mediunidade. Um médium fora de série, ninguém conhece, é anônimo, mas tem uma mediunidade extraordinária. Aqui ele está em transe, absolutamente inconsciente. Fenômenos curiosíssimos. Acompanhei por anos os fenômenos desse médium, que acompanhei como paciente. Então, se nós formos nos aprofundar em tudo que a medicina vem pesquisando, a anatomia do corpo mudaria muito. Muita coisa há que nós não enxergamos, que nós não vemos. Os nossos horizontes nos conectam a um mundo holográfico e nós precisamos ter essa consciência. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou encerrando por aqui a minha fala, mas sobretudo com um convite para vocês refletirem sobre essas questões. A importância de nós pesquisarmos, mas mais do que tudo, porque às vezes nem há tempo para tanta pesquisa, nós precisamos de agir. Muita gente sofre o chamamento do fenômeno mediúnico. Muita gente sofre esse chamamento. Então nós precisamos repensar muita coisa, a responsabilidade do centro espírita nesse aspecto, nossa responsabilidade em casa, com as nossas crianças. Nós vivemos num mundo interagente. E eu queria aqui agradecer, portanto, os ouvidos pacientes, que diz assim, melhor paciente é aquele que ouve. E vocês, o melhor terapeuta é o que ouve, e vocês foram ouvidos pacientes para as minhas necessidades, dos meus desabafos. Muito obrigado pela atenção, e levo de coração aqui esse encontro com vocês.